Queridos irmãos, inicialmente quero deixar o meu fraterno abraço a todos vocês, com votos de que estejam com saúde, junto a seus familiares, em suas casas. Agradecer por todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Lages, Santa Catarina. Convido a todos neste momento para nos sintonizarmos com Jesus, nos sintonizarmos com os amigos espirituais que nos acompanham, com os nossos mentores. Vamos rogando a eles, pedindo a eles neste momento que possam nos trazer muita paz. Que a nossa fé e a nossa esperança possam ser renovadas neste momento em nossos corações. Que possamos nos manter em equilíbrio físico, espiritual e mental. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, vamos fazendo a oração que nos eleva a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, acompanhando o cronograma de palestras do Centro Espírita Allan Kardec, hoje nos coube falarmos sobre este assunto. Amor ao próximo. Amar ao próximo, a afabilidade e a doçura. Que vocês encontram mais informações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6, que vai tratar sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Bom, inicialmente, eu gostaria de recordar um pouco a passagem de Jesus pela terra há mais de 2000 anos, né? O que pretendia o Mestre Jesus com todos os seus ensinamentos? Ele não falou somente para o povo daquela época, mas fala até hoje para todos nós. O aprendizado que vale para todas as fases do processo evolutivo da humanidade. Todo esse aprendizado, todos os ensinamentos nos servem como guia, né? Nos servem como orientação para as nossas vivências, mais cedo ou mais tarde. Sim, porque todos nós passamos por várias experiências. Experiências felizes, experiências tristes, né? Tudo dentro da lei de ação e de reação. Aquilo que fazemos de bom nos volta como coisas maravilhosas para as nossas vidas. Aquilo que fazemos de ruim nos volta com sofrimentos que precisamos aprender todas essas lições dessas experiências. No Sermão do Monte, então, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje nós temos o conhecimento da progressão dos mundos. A Terra está vivendo a sua derradeira transição. Como a gente fala muito nas nossas casas espíritas, estamos passando do mundo de transição, onde nós temos provas e expiações, para o mundo de regeneração. Neste mundo de regeneração, muitas coisas são diferentes. E nesse momento em que nós estamos vivendo esta pandemia, nós podemos observar quantas mudanças nós já fizemos em nós. Quantas mudanças nós estamos observando nas pessoas que nos rodeiam. Quantas mudanças em toda a humanidade. São inúmeras essas mudanças, mas tudo isso já faz parte deste processo de regeneração. Porque o mundo de regeneração que nós já começamos a viver, não cabe mais essas violências, não cabe as guerras, as injúrias, a cólera, o egoísmo, o ego, porque eu sou melhor, porque eu tenho as coisas, nada disso mais cabe. Nós estamos aprendendo, então, por meio do nosso conhecimento, a importância da compreensão, da fraternidade, da humildade, da cooperação, da resignação e de tantas outras virtudes. Muitas vezes, pode ser que aconteça conosco, ou a gente já viu acontecer com alguma pessoa, de se revoltar. Por quê? Mas por que eu estou passando por isso na minha vida?
Por que será que Jesus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Nós nos esquecemos de que todas as nossas experiências são frutos das nossas próprias escolhas. Jesus só quer que sejamos felizes. Jesus nos ensinou a amar. Jesus mostrou nas suas experiências, nos seus ensinamentos, toda uma forma de viver feliz. Somos nós, através das nossas escolhas erradas, que nos permitimos esses sofrimentos em nossas vidas. Porque Jesus nos diz que serão bem-aventurados os que conseguirem o direito meritório de permanecer no mundo que conseguiu vencer uma etapa tão importante na escala evolutiva. E aqui eu lembro a vocês que é a tarefa, nós precisamos dominar as nossas más tendências. Porque vencida essa etapa e com o coração pacificado, nós então conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus. Seguindo os passos do Mestre Jesus com grande sabedoria. Amando ao próximo, desenvolvendo a benevolência, nós estaremos produzindo essas virtudes da afabilidade e da doçura. Duas belas virtudes ensinadas por Jesus. Entretanto, e é preciso lembrar que nem sempre nós devemos confiar nas aparências, porque a educação e a vivência do mundo, elas podem nos dar e nos dão esse verniz destas qualidades que é a afabilidade e a doçura que estamos falando. Mas quantos há em nosso meio, cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o seu exterior, uma roupagem, uma carência, uma aparência bem talhada e calculada, disfarçando as deformidades escondidas. O mundo ainda está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. São pessoas mansas na condição de que nada lhes machuque, mas são mansas na condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, pois têm a língua envenenada. E a essa classe pertence ainda os homens que são benignos fora de casa, mas são tiranos domésticos. Fazem a família, aquelas pessoas que estão subordinadas a ele, então suportarem o peso do seu orgulho, do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. E quantos casos, quantas famílias destruídas por essas pessoas que não têm nada de afabilidade, não têm nada de doçura, pelo contrário, são benignos lá fora, mas dentro dos seus lares são pessoas que maltratam os outros. A vaidade se satisfaz desses tiranos domésticos, quando eles dizem, aqui eu mando e eu sou obedecido. Mas eles se esquecem que logo, logo, mais ali adiante, eles serão também detestados. Porque não basta que tenhamos os lábios, não basta que dos lábios destilem o leite e o mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se então de hipocrisia. Aquele, do contrário, que traz a afabilidade e a doçura e que isso não é fingido neles, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo e é o mesmo nas suas intimidades. Sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas que não pode jamais enganar a Deus. E é isso. A gente se engana, mas a gente não engana a Deus. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos geram energias condizentes com os nossos padrões vibratórios. Isso a gente também fala muito, porque a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Os pensamentos positivos, eles nos trazem felicidade. Os pensamentos infelizes, eles atraem tristeza, depressão, angústia, desequilíbrios que contagiam a todos ao seu redor. As pessoas que carregam no seu coração, então, a doçura, as virtudes da doçura, da afabilidade, da gentileza, têm a capacidade de dar o quê? Ânimo e força a todos que estão ao seu redor, Porque emitem energias que estão alinhadas com o amor.
Palavras rudes ferem pessoas, palavras gentis contagiam pessoas. Esses são alguns exemplos que nós trazemos para que a gente possa então falar um pouquinho dos efeitos destas ramificações do amor em nossas vidas. A verdade, queridos irmãos, é que nós, se pararmos para pensar no decorrer de todo esse tempo que o Mestre Jesus esteve entre nós aprendemos muito pouco. Nós ainda não sabemos amar verdadeiramente. Nós ainda não sabemos ser fraternos, caridosos, na essência dessas virtudes. Muito nos falta ainda aprendermos, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nós ainda vivemos de ilusões, né? Em sociedades que se preocupam com as aparências e com o status, né? Muitas pessoas hoje com sérios problemas de sofrimento, por quê? Porque visualizam, vibram na materialidade das coisas, no materialismo, querem coisas e coisas, comprar coisas. Quando na verdade a gente já aprendeu, né, com todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que o verdadeiro sentido das nossas vidas está nas coisas mais simples, na convivência dos nossos familiares, convivência sadia, na convivência com a natureza, observarmos mais esse mundo lindo que Deus nos dá, está aí para todos nós observarmos. Nas nossas famílias, na natureza, nós encontramos os verdadeiros sentidos das nossas vidas e nos sentimos felizes quando sabemos perceber com os olhos da nossa alma. Então, não é difícil saber quem é verdadeiro, quem é falso, quem usa máscara. Por quê? Porque as vibrações não podem ser dissimuladas. As nossas vibrações não podem ser fingidas. O que se é, é. Né? Então, mais cedo ou mais tarde é o que nós falamos. Caem as máscaras. E caem as máscaras realmente. Ninguém consegue esconder muito tempo que traz dentro do seu coração. Tá? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, nós vamos encontrar então que as angústias e os sofrimentos criados por nós mesmos em razão das escolhas erradas que fizemos, da nossa imprudência, da nossa imprevidência, do nosso descuido, em outras palavras, né? Então a maioria dos nossos sofrimentos, eles foram criados por nós, são criados por nós. E nós passamos muito tempo analisando o outro, exigindo do outro, impondo ao outro as coisas que queremos e esquecemos de cultivar o nosso universo interior. Quando nós assumimos, então, esse papel de responsáveis por tudo que escolhermos viver, passamos a trabalhar a nossa transformação interior. Passamos a trabalharmos a nossa regeneração. Sempre há tempo de mudar, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mas essa mudança ela está aqui, precisa acontecer de dentro para fora. A nossa colheita depende do que estivermos plantando. Só podemos dar a alguém aquilo que nós temos efetivamente dentro dos nossos corações. Os ensinamentos sobre as leis de causa e efeito e de justiça nos são muito claros. Não adianta fingirmos termos bons sentimentos, benevolência para com o próximo e esperarmos receber frutos das nossas ações vazias. Então, o melhor exemplo, queridos irmãos, de afabilidade e doçura, nos vem realmente do Mestre Jesus. Passou pela terra espalhando de uma forma muito especial todo o seu amor, as consolações, a esperança. Nunca julgou, não condenou ninguém, nem feriu com palavras agressivas. As suas palavras gentis e amáveis deram sempre a orientação e a coragem necessárias para se mudar as vidas, para se mudar os destinos. Então Jesus, esse mestre tão querido, esse modelo para as nossas vidas, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, respeita as nossas escolhas.
De que forma? Ele nos perdoa sempre, mas ele só exige de nós que possamos então aprender com as lições que a vida nos oferece todos os dias. Tudo que nós passamos, sejam experiências boas ou ruins, todas elas nos trazem lições. Lições que nós precisamos aprender, que nós precisamos prestar atenção nelas. E às vezes nós passamos repetidamente por algumas lições porque nós ainda não aprendemos o que aquela experiência quis nos ensinar. E aí nós voltamos a repetir essa experiência, seja ela triste, né? No caso, na maior parte das vezes, quando a gente vai repetindo essas lições, as lições tristes, por quê? Porque a gente precisa aprender com essa experiência, a transformar a nossa vida. Nós não vamos mudar, nem eu, nem vocês, ninguém muda da noite para o dia, nem da água para o vinho, não. Mas é por meio do exercício de perseverança que nós vamos dissolvendo as nossas paixões milenares, fazendo crescer nos nossos corações as virtudes e entre elas a afabilidade e a doçura que estamos falando hoje. Nesse capítulo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra, Jesus então nos apresenta essa metodologia maravilhosa de bem viver na terra. As nossas dificuldades, as nossas necessidades, elas só serão amenizadas quando colocarmos em prática esses ensinamentos. Um exemplo, fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Mas por que será que nós temos tantas coisas, né, que nós gostaríamos de ter de diferente nas nossas vidas? Por que será que nós desejamos tantas coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas nós temos ainda tanta dificuldade de manter a nossa tolerância, a nossa ternura, a nossa afabilidade, a nossa doçura? Sim, nós temos muitas coisas boas dentro do nosso universo interior, mas a gente tem muitas coisas, muitas situações, né, que nos trazem problemas. Então é por isso. Por que a gente tem tanta essa dificuldade de nos mantermos estabilizados, de nos mantermos amorosos, de nos mantermos caridosos, com humildade? Enfim, por quê? Porque ainda nós não valorizamos os verdadeiros aspectos das virtudes nas nossas vidas. Elas ainda não fazem parte das nossas verdadeiras aspirações. Sim, porque se fizesse, nós estaríamos agindo de forma diferente. Então, elas estão soterradas pelos condicionamentos do mundo, por as emoções do cotidiano, como as nossas ilusões, o nosso ego, o nosso egoísmo e assim por diante. Todos os ensinamentos que Jesus nos fala estão no movimento do nosso espírito, no dinamismo das nossas emoções, na transformação interior que gera plenitude, que gera felicidade. Então, se nós não trabalharmos neste momento em que já estamos inseridos em todos esses contextos de um mundo de regeneração, se nós não trabalharmos o nosso interior, a nossa reforma íntima, nós vamos continuar intolerantes. Vamos continuar incompreensivos, impacientes, invigilantes, fazendo com que o nosso campo emocional se atrofie cada vez mais, por justamente ser contrário ao nosso mecanismo natural. E isso acontecendo, nós vamos expressar todo esse nosso sofrimento através das nossas carências. Eis a razão pela qual, então, muitas vezes nos sentimos muito carentes, porque o nosso campo emocional precisa ser dinamizado e não está sendo dinamizado, porque nós estamos nos abandonando o real sentido da nossa vida. Não estamos percebendo qual é a razão do nosso viver. Nesse raciocínio, nós entendemos que a grande sabedoria de Jesus, quando fez da mansuetude, da pacificidade, da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. Nós fomos criados para amar.
Mas é interessante como nós ainda não sabemos verdadeiramente amar. Será que a gente se ama? Você já parou para perguntar? Será que eu verdadeiramente me amo? Será que eu sei o que é o amor incondicional que Jesus mais nos ensinou? Esse amor incondicional, quando a gente dá o nosso amor e que a gente não espera nada em troca, pelo simples prazer de amar o outro, amar a nós mesmos. Será que hoje você já disse para alguém que o ama? São questionamentos para que a gente possa trabalhar as nossas transformações interiores. Nós ainda temos vergonhas, às vezes, de sermos educados, sentimos vergonhas de sermos corteses, por vezes achamos que nós estamos até num sentido mais vulgar da palavra, pagando o mico, né? Porque nós estamos desprezando as riquezas do nosso mundo interior. Muitas pessoas não sabem, não têm coragem de mostrar como elas são, né? Aqui fala educadas, corteses, as pessoas às vezes se acanham e perdem muito o momento de dizer o quanto elas gostam das pessoas, o quanto a vida é maravilhosa. Elas não têm a coragem, né, de transmitir para o outro o que verdadeiramente trazem dentro de si. São pessoas mais fechadas. Seria isso um pouco de falta de autoestima? Em algum dado momento da nossa vida, em algum momentinho a gente já sentiu isso, né? Já percebeu que às vezes a gente não tem. A nossa estima, a autoestima, ela está um pouco abalada, né? Então a gente precisa refletir mais sobre os nossos sentimentos. Em nossas reflexões nós percebemos que muitas vezes os conceitos divinos eles não coincidem com os conceitos humanos. É preciso que tudo esteja muito claro em nossa mente para que possamos trabalhar todos estes conceitos e depois administrarmos com equilíbrio todas as nossas emoções e transformações que mais tarde se tornarão então em belos sentimentos. Temos aí, queridos irmãos, o universo nos convidando a trabalhar a nossa regeneração, trabalhar a nossa reforma íntima. É o universo da nossa alma sobre a direção e os preceitos do Mestre das nossas vidas. Tudo isso nos mostra ainda a grande necessidade do nosso autoconhecimento, né? Como já falamos, porque não basta nós conhecermos o código divino se nós não soubermos dinamizá-lo no nosso dia a dia e nas nossas relações, né? Colocarmos em prática tudo isso na nossa vida. Importante identificarmos então quem somos, o que sentimos, o que pensamos, para que possamos processar em nós, no nosso interior, essa grande transformação, que certamente se dará, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não. Que Deus, então, possa nos ajudar, sempre, iluminando as nossas mentes, e que possamos buscar na vigilância e na oração os recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente. Pedimos a ajuda dos nossos mentores espirituais para que eles possam nos fazer ver com mais coragem, sem culpa e sem medo, aquilo de que verdadeiramente nós necessitamos para processarmos a tarefa da nossa transformação interior. Vigiar, orar, refletir, meditar, usando os recursos da determinação, os recursos da nossa força interior, os recursos da nossa vontade de mudar as nossas vidas para sermos plenos, para sermos felizes. Que nós possamos ter forças para não sermos mal-humorados, para não sermos impacientes, egoístas, enfim. Porque tudo isso certamente se refletirá em doenças físicas que nos trarão muitos sofrimentos no decorrer da nossa caminhada. Joana de Ângeles, mentora espiritual do nosso querido médium Divaldo Franco, nos diz que, abre aspas, quando assim agimos, nós estamos sofrendo
o sofrimento do sofrimento. Importante refletirmos sobre isso. Então, queridos irmãos, desejo a vocês, a todos nós, muita paz em nossos corações. Que nós possamos continuar vibrando muitas coisas boas, fortalecidos neste momento difícil que estamos passando, mas que possamos sempre rogar a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que possam nos ajudar a nos mantermos em equilíbrio físico, espiritual e mental. Que possamos passar por todos os percalços das nossas vidas com coragem, com determinação, mas com muita fé e esperança renovadas todos os dias nos nossos corações. O meu fraterno abraço e até uma próxima oportunidade.